Solar é Nacional Sol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto, e nós estamos de volta com Bastidores do Poder. E quem está conosco agora é o vereador Marcelo Silva, que foi a pessoa que levou o empresário que gravou o pedido de propina por parte do presidente da Câmara ao Ministério Público. Marcelo, bem-vindo e bom dia para você. E falar com vocês, infelizmente de um tema extremamente delicado e ruim para a cidade. Bom, me conta como que se deu essa história, por que esse empresário te procurou, você já o conhecia, como que foi esse encontro entre vocês dois? Lá, eu acho que não conhecia, a procura da minha pessoa foi, acho que pelo meu histórico, de ser um vereador que combate a corrupção, um vereador que sempre buscou a transparência. Então acho que pelo meu histórico foi natural que ele me procurasse. Isso aconteceu em fevereiro de 2021. Tá? Então há bastante tempo. E aí ele me procurou dizendo que estava tendo algumas conversas estranhas, alguns pedidos estranhos. Ele de uma certa forma assustado com a forma com que a pessoa havia lhe abordado. E aí ele veio pedir ajuda, auxílio, orientação, já que é uma pessoa que faz um trabalho brilhante lá na Câmara, motivos de elogio. E aí eu fui orientando ele, até como advogado. Nesse mesmo momento, eu falei com o Santini, que é um amigo, que é um especialista em segurança. Então nós trocamos bastante também, durante alguns meses, sempre conversando com ele e também pedindo auxílio de como proceder, em que caminho seguir. É porque, além da amizade, ele é um dos maiores especialistas de segurança aí do Brasil. E aí, nesse primeiro momento, as conversas tinham acontecido com o Rafael Criato, que é o assessor do vereador, ou com o próprio vereador? Com o Rafael. O primeiro intermediário era sempre o Rafael, que foi o advogado e que logo quando o vereador Zé Carlos entrou, ele contratou, pela mesa da Câmara. E você chegou a ouvir o áudio? Porque, primeiro, você tem esse áudio ou não? Não, que fique muito claro, e até me causa estranheza, Alguns vereadores ontem, uma cara de bravo, agora não sei porquê, sinceramente. Eu nunca tive esse áudio comigo, nunca. A pessoa nunca quis passar. A pessoa fez questão de que eu ouvisse várias vezes. Eu ouvi várias vezes. Não me recordo detalhes, até porque já faz muito tempo, mas eu ouvi várias vezes. O Ministério Público já ouviu várias vezes também, antes efetivamente da entrega, Porque não é fácil também, para mim, muito menos para as pessoas arcarem com isso. A gente está falando de uma situação extremamente grave, de um crime consumado, e aqui eu falo em alto e bom som para todos. O crime foi consumado, o crime de corrupção passiva nos áudios, ele está consumado, ele está tipificado, não há o que se falar. Ponto final, é isso que eu posso falar com bastante clareza e bastante certeza. Agora, me disseram que são 2 áudios. É isso? Ou é um áudio só? Não, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, são 3 áudios. 3 áudios. 3 áudios. 2, tendo como interlocutor o Rafael, e o último como interlocutor o vereador Zé Carlos. Tá. Assim, de forma geral, nesses áudios, o que eles falam com o empresário? Eles ficam trocando, tentando levá-lo para saber, e aí, quanto você pagava, como é que funcionava. E eles perguntam quanto que pagava por fora. E é bem claro isso. Sim, tá tudo muito nítido, viu, Rose? E forçando a situação para que ele entrasse vamos dizer, no esquema, para que aquele terceirizado pagasse também, sob pena de rompimento de contrato, enfim. Então, assim,
era uma situação muito claro, né? Colocando numa sinuca de bico o empresário, os empresários, né? Eu lembro que ao longo logo no início, tiveram várias trocas de vários fornecedores. Eu, né, ia lá, não entendia mais nada. Era segurança, era copa, era faxineira, uma confusão, e a gente não entendia por quê, né? Agora vai trocar de novo carro. Reforma que nunca acaba. Eu tô lá. A Câmara tá em constante reforma, uma coisa que, assim, para mim não. O plenário ele tinha sido reformado, né, Rose, na época do Rafael. Agora, esse empresário que denunciou, que entregou os áudios, é um empresário que acabou ficando com o contrato. Ele não pagou propina e ele pagou. Ele continuou no processo normal da licitação. Continuou no processo de licitação, mas se ele não tivesse feito todo esse movimento, o contrato seria rompido. Que havia uma pressão já na época, né? Sim, havia uma pressão, era uma pressão forte. Tanto é que o empresário ficou acuado, e aí ele começou ele teve a ideia de realizar as gravações, né? Foi aí que ele o Marcelo, as 3 gravações. Oi, Edmilson. Tudo bem aí? Bem. Você falou em 3 gravações, elas são com um único empresário ou são 3 gravações com 3 empresários diferentes, 3 empresas diferentes? Não, com o empresário. Essas gravações foram feitas com o empresário. Aí eu não sei, no desenrolar das investigações, tiveram outras terceirizadas. O que eu sei é que o Ministério Público falou, e também foi confirmado, que algumas das reuniões com os terceirizados eram feitas no escritório do Rafael, na Nova Campinas. Tá? Ele chamou várias empresas e aí a gente não sabe qual foi o teor. E eu não sei se também, durante a investigação, acho que sim, do Ministério Público, outros empresários foram até o Ministério Público, ou o Ministério Público chamou os empresários para saber, bom, por que você rompeu o contrato? Ou por que você continuou? Você está pagando, você não está pagando? E essas gravações foram feitas assim normalmente com celular? Ou eles usaram algum equipamento mais sofisticado para poder gravar isso daí? Você sabe disso? Eu sei porque eu vi. Foram 2 com o celular e uma com o relógio. Eu até falo onde estava o relógio depois. Relógio de espião, né? Eu fiquei sabendo como foi. Peraí. Gente, bom, enfim, vereador, o que nós temos é o seguinte, ontem, a conversa que se tinha na Câmara é porque ontem à tarde nós tivemos 2 iniciativas de pedido de CPI, uma do vereador Paulo Gaspar e uma outra assinada pelo senhor e pelo vereador Nelson Ozzy. A conversa que se tinha nos bastidores da própria Câmara é porque eles não estavam entendendo por que vocês queriam CPI e não já o pedido de CP, de comissão processante, que poderia levar à cassação do Zé Carlos. E a avaliação de alguns vereadores é de que vocês estão tentando desgastá-lo antes de pedir a cassação. Qual que é a estratégia de vocês? Primeiro, tem essa história de desgastar ou não? Não. Na verdade, pela própria experiência que eu obtive no passado com relação à CP. A CP, ela é um instrumento, mas ela tem o seu momento para acontecer. Justamente para dar oportunidade para talvez chegar a uma CP, nós temos que ter mais elementos, nós temos que colher as provas e essa parte de colher as provas, ela funciona exatamente na CPI. Por quê? No nosso pedido da CPI, nós não vinculamos a um tipo de contrato, nós vinculamos a todos os terceirizados. E a partir do momento que é instalada uma CPI, nós intimamos o empresário aí, ele é obrigado aí, ele também é obrigado a dizer a verdade. Então, assim, não existe tentativa de desgastar, muito pelo contrário. Se eu quisesse, mais uma vez, se tivesse qualquer tipo de coisa pessoal, Rose, eu já teria jogado isso para a imprensa há 1 ano e meio atrás. Mas não fiz preservando a casa, preservando a instituição, também preservando a presunção de inocência do presidente Zé Carlos. Em nenhum momento eu joguei isso no ventilador. Eu acho que com um pouco mais de experiência, eu agi com prudência, eu agi com responsabilidade, e é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu também não estou
pressionando os vereadores. Ontem, eu na tribuna, viu, Edmilson, relatei os fatos exatamente como eles aconteceram. E tô deixando, cada vereador tem o seu momento de assinar. Mas eu quero esperar o áudio. Tá certo, tem vereador que tem que respeitar, tem o seu momento. Uma coisa é eu falando, outra coisa é eles ouvirem e verem com os próprios olhos, né? Eu tenho certeza absoluta que quando esses áudios virem à tona, não tem como os vereadores não assinarem. Fica impossível. Porque se eles não assinarem, quem não assinou, de uma certa forma, está compactuando com aquele esquema. Para mim, está muito latente, muito claro, porque é um pedido explícito, é um crime consumado. Isso nem foi dito por mim, foi dito já pelo Ministério Público, foi dito pelos promotores, Dr. Rodrigo e Dr. Felipe, que também tiveram acesso, óbvio, tiveram acesso aos áudios. E mais do que isso, né, para o juiz deferir essa situação de busca e apreensão, que é uma situação muito extrema, né? Você entrar na casa do advogado, você entrar na casa do presidente da Câmara, você ir nos gabinetes, óbvio que eles têm que ter indícios fortíssimos da autoria e da materialidade do delito. Agora, vereador, por que quando o empresário procurou o senhor não decidiu, o senhor tentar investigar e chamar uma coletiva, de repente, para a imprensa, o senhor não tinha segurança que o senhor teria apoio da Câmara e que isso poderia ser jogado debaixo do tapete? Exatamente. E que assim, eles tentam agora criar algum tipo de desculpa, né? Porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Eu fiz o caminho correto, eu fiz o caminho que eu não teria força suficiente, talvez, para investigar. Eu não teria força suficiente, talvez, para abrir uma CPI. E também, mais uma vez, em conjunto com o Santini, a gente trocando informações, trocando experiências e sabendo dos fatos, não existe, e também pela própria segurança do empresário. Que segurança eu poderia dar a ele à época se eu chamasse uma coletiva, o Marcelo tá querendo holofote, mais uma vez holofote político, mais uma vez querendo aparecer. Então, mais uma narrativa que cai por terra daqueles que, por que você não chamou uma coletiva e não chamou uma CPI à época dos fatos? Então, cai por terra mais uma narrativa, enfim, tentando, não sei proteger quem, não sei proteger no que também. Edmilson. O Marcelo, o Zé Carlos é do PSB, o PSB é um aliado de primeira hora do prefeito Dário Saad, ajudou a elegê-lo, certo? O vice-prefeito da cidade é do PSB. Você acha que pode haver uma interferência do poder executivo na Câmara, no sentido de cooptar aí alguns vereadores para que o presidente da Câmara não seja vítima de uma CPI, certo? Porque da Justiça eu acho que não tem jeito, ele vai ser julgado e tal, mas na Câmara mesmo, você acha que esses vereadores podem aí ter algum auxílio da Prefeitura para que eles não interfiram, eles não assinem os pedidos de CPI? Olha, Edmilson, não vai... pelo que eu sei, não vai ter interferência. Eu acho que até por questão de respeito, né? Respeito entre as instituições. Por mais que seja do partido, acho que cada parlamentar responde pelos seus atos, né? A gente sabe que nosso tema tem que estar vinculado a um partido, mas o Poder Executivo não vai segurar e não deve segurar. É porque, mais uma vez, o que eu ouvi são fatos graves, são crimes consumados. Então, assim, só vai segurar quem estiver compactuando com isso, entendeu? Quem participou ou não desse esquema. Não tem como. Eu conversei já com interlocutores da prefeitura, óbvio, né? A gente tem que ter esse diálogo, viu, Edmilson? Mas me foi garantido que a fala foi o seguinte: Marcelo, faz o que tem que ser feito, né? E foi assim que eu agi desde o início lá atrás, em fevereiro de 2021. Depois foram meses de conversa, foram meses de amadurecimento, foram meses de diálogos entre mim, os empresários, o Ministério Público, até o momento de amadurecimento de tudo aquilo e de entrega das gravações. E aí eu saio de cena, até eu tinha esquecido, né? Eu fui acordado, você tá sabendo o que tá acontecendo? Não sei. E mais uma vez, quando o Ministério Público investiga e quando a investigação está sob sigilo, a gente não tem acesso a absolutamente nada. O GAECO, ele é super, super cauteloso. Isso a gente já está cansado de ver, né, Rose? Sim.
Vereador, o senhor acha que o presidente da Câmara, ele tem condições de permanecer no cargo de presidente diante dessas denúncias? E como que o senhor vê essa notícia envolvendo o presidente da Câmara junto à população de Campinas? Olha, se fosse eu, já teria pedido afastamento. Não tem condições nenhuma dele continuar. Então, como eu falei ontem, né? A gente está dando essa oportunidade para ele, pediu o afastamento do cargo de presidente, né? Não, a Câmara ela é manchada, né? Que não disse, a gente está cansado disso, é rachadinha para todo lado, é escândalo de corrupção, é esquema com terceirizado, isso acaba respingando nos 33 vereadores, né? A população não quer saber, mas não, é tudo farinha do mesmo saco. É difícil a gente ficar explicando para as pessoas, Rose. Ontem eu passei horas do dia falando, explicando por que você não fez, por que você fez assim, mas como é que acontece, como é que você não viu. Então, assim, a população não quer entender, a população está de saco cheio, está cansada de tudo isso, né? E nós que temos que dar o exemplo de fiscalização, de combater a corrupção, de transparência, a gente é acordado ontem aí com viaturas do GAECO por todo lado. Olha, nós temos aqui o Digão, que adora o vereador. Um abraço pro Digão, meu companheiro. Ele está dizendo assim... Ele vai falar que eu também tive parte no esquema, Rose? Não, ele vai falar, ele está dizendo assim, ó, o Marcelo de Silva disse que diante das denúncias do Zé Carlos, o Zé Carlos deveria ter a decência de pedir afastamento. Ele gostaria de saber se o Marcelo, entre aspas, teve a decência de pedir afastamento quando houve denúncias de rachadinha em seu gabinete. E ele está pedindo assim, não seja agressivo e nem tente me desmerecer ou desqualificar a minha resposta. E para ser justo, eu gostaria de destacar que o Marcelo tem dado uma atenção ao distrito de Barão Geraldo. Nossa, Digão. Na verdade, eu tento dar atenção, Rose, para toda Campinas, né? É que tem lugares que a gente consegue realizar mais e lugares mesmo. Bom, a minha rachadinha não teve, né? Foi, mais uma vez, mais uma denúncia escrita à mão, né? De um pão, vinda sei lá de quem, de onde. Na mesma hora eu fiz tudo o que deveria ter feito, né? Mandei todo mundo tirar extrato, coloquei meu extrato e ela foi arquivada em algumas semanas. O Marcelo, o vereador Paulo Gaspar parece que fez um requerimento de pedido de CPI, né? Primeiro aí, depois teve um requerimento do Nelson Orri. Vocês já se entenderam com o Paulo Gaspar para que o requerimento seja um só e não fique dividido assim? Já, Ed, a gente conversei com ele ontem, expliquei a situação, falei, olha, a gente fica muito afoito, né, para apresentar. Eu falei, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que conversar, né? E aí foi isso que eu fiz. Conversei com ele, conversei com o Jaime, dialogando com o pessoal da esquerda também. Falei, olha, independente... Vocês conseguiram 8 assinaturas, ou não? Quantas assinaturas vocês têm hoje? Não, tá 4. Com 4? Tá com 4. Tá eu, o Nelson, o Paulo e o Major. Tá. Mas, Rose, é o que eu falo, é questão de tempo, é tranquilidade. O pessoal da esquerda falou, nós vamos assinar, Marcelo. Ontem eu conversei com o Paulo Búfalo, entreguei para ele o pedido, né, feito por nós. Ele entendeu, ele falou, não, tranquilo, nós vamos assinar. O Igor Diego falou que vai assinar também. Então, logo, os próximos dias aí nós teremos 11 assinaturas e aí é fazer o nosso papel, cumprir com o nosso dever. Quando você falou que você quer rever todos os contratos, são os contratos da gestão do Zé Carlos ou vocês vão ampliar para a gestão anterior para poder comparar os contratos? Como que vai ser isso? Não, a ideia é focar nos contratos da gestão do Zé Carlos, né? Do período que ele assumiu, chamar todas as terceirizadas, né? Fazer uma ampla revisão, dar oportunidade, porque às vezes tem empresário, Rose, que não teve, tô falando supostamente, não teve outra saída, né? Ele precisava manter o contrato, talvez o cara foi lá, pediu, tá bom, ele teve que compactuar com isso, pode, não tô dizendo que aconteceu, mas se a gente for pensar no aspecto amplo, né, Edmilson, isso pode ter acontecido, sim. E talvez com a CPI a gente dá oportunidade para esse empresário falar tudo, falar, olha, tá acontecendo isso, eu tô por aqui, eu não aguento mais, me ajudem, né, um pedido de socorro. Olha, eu tenho certeza absoluta, não é só de um contrato, são vários contratos. Inclusive com a possibilidade de respingar em administração anterior até, né? Porque tem terceirizado aí que já está há bastante tempo na Câmara. Aí
Isso as investigações vão dizer. Espero que não. Bom, o nosso ouvinte, o Edivalmir, está dizendo: Rose, não crie ilusões e nem queira criar ilusões aos seus ouvintes. Essas denúncias não darão em nada. O Maluf desviou bilhões do Estado de São Paulo, declarou para o César Tralli que não tinha nenhuma conta em nome dele no exterior. E na época, o César Tralli até brincou na época, perguntando: se eu for encontrado no seu nome no exterior, pode ficar para mim? E foi descoberto bilhões em nome dele no exterior. E o que aconteceu? Qual o presídio que o Maluf cumpre pena? Quantas câmaras de vereadores nós temos no Brasil? Penso que mais de 1.570. Eu sou capaz de apostar o dedo que o Lula não tem, o dedo que o Lula não tem, se em 100% não tem esse tipo de corrupção. E aí, Marcelo, você acha que o ouvinte está certo, que vai dar em nada? Eu acho que ele está de saco cheio como grande parte da população, mas se a gente ficar descrente dessa forma, a gente fecha aí o parlamento, deixa os bandidos ocuparem os espaços e vamos seguir em frente. A gente tem duas opções. Quando eu entrei na política, eu tinha duas opções. Ou ficar na minha empresa, no meu escritório trabalhando, que seria muito mais tranquilo, muito mais fácil, ou partir para a política. Eu acho que é uma veia, acho que é algo que eu gosto, algo que eu tenho, e tentar fazer o meu máximo. É isso que eu venho fazendo desde, se tiver 33 Marcelos aqui no Brasil, se a gente ir ampliando, se a gente ir conscientizando. Eu falo assim, a gente tem que partir de uma geração, né? A minha geração, e talvez as dos meus pais, pouco se interessou em cargos públicos, né? Aí, a partir do momento que eles tiveram a percepção de que a política estaria influenciando os negócios, estaria prejudicando, pessoas começaram a participar mais da política. Se a gente dá espaço, os bandidos vão assumir. Então, assim, eu tenho feito a minha parte, eu entendo a desilusão, mas eu vou continuar combatendo aí até onde aguentar também, né? Tem um ouvinte perguntando aqui se o prefeito teria conhecimento, ou teve conhecimento em algum momento desse acontecimento em relação ao pedido de propina lá atrás, não agora. Não, zero. O prefeito não é assim, a gente não tem relação, né? Nem eu passaria algo e nem o empresário. Então foi feito acho que isso é algo da Câmara, interno da Câmara. E aí tá perguntando também se foi o senhor que orientou o empresário a gravar os áudios ou se ele já estava gravando e se também, se nos áudios que o senhor ouviu, se o Zé Carlos falou o nome de mais algum vereador. Falou, né? Não falou. Eu acho que foi num áudio do advogado. Ele cita no plural, ele não falou. Não falou nome, falou vereadores. Ele não falou nomes, mas falou vereadores. Então, na verdade, se a gente entender isso, esse esquema pode estar acontecendo na Câmara e outros vereadores podem estar sendo beneficiados, não dá para falar. Não sei, Rose, não sei. Não sei, não posso afirmar. Não sei mesmo. Eu espero sinceramente que não. Em relação à orientação sobre os áudios, foi o senhor ou o empresário já estava gravando? A gente. Tudo na conversa. Porque foi na conversa. O que eu faço? A gente foi orientando da forma com que eu achava que deveria ser sido. Foi, eu vou conversar com tal. O que eu faço, Marcelo? É uma situação difícil, né? Você é um empresário, o cara vem te pressionando, você tem um contrato, você vai força para romper o contrato. Eu não queria, enfim, estar na minha pele nem na dele. São 10 horas e 52 minutos, nós estamos entrevistando o vereador Marcelo Silva, que foi o vereador que teria sido aí a ponte, né, de acesso do empresário que gravou o áudio em que ele havia sido ameaçado no sentido de pagar propina, e o GAECO, que é o braço do Ministério Público que investiga o crime organizado. Agora, para a gente poder terminar a nossa entrevista, vereador, como que os vereadores têm olhado para você? Eles têm olhado para você mais como um inimigo? Porque existe muito corporativismo na Câmara de Campinas, né? O senhor está sendo pressionado por eles? Como que tem sido essa questão emocional mesmo? Porque quando a gente faz uma denúncia, porque eu já fiz muitas matérias de denúncia e sempre vem para cima da gente, né? Então você tem que estar muito correto daquilo que você está fazendo, né? Sim. Eu acho que o segundo mandato já me deu um pouco mais de experiência. Não tenho receio de olho torto. Uns com cara mais fechadas, outros com os caras mais de espanto, mas é o que eu falei com eles e abri
abri meu coração, viu, Edmilson? Eu falei assim, olha, imagine se caísse isso no colo de cada um de vocês. O que vocês fariam, né? Tenta me colocar na minha situação. A minha situação também não é tranquila, não é fácil. Mas é uma situação que eu tenho que enfrentar. Se eu estou investido de um cargo público e se algo desse tamanho vem para mim, eu acho que as pessoas acreditam no meu trabalho, acreditam em mim. E eu vou até o fim. Tá certo. Edmilson, você tem mais alguma pergunta? Só sobre a expectativa agora das próximas sessões da Câmara. Você acha que elas vão seguir normalmente, os trabalhos vão prosseguir, porque há muito trabalho a ser feito, ou tudo vai ser tomado por essa denúncia e não vai ter outra coisa a se fazer lá dentro? Edmilson, primeiro, assim, fica insustentável o Zé Carlos continuar na presidência. Se ele pediu afastamento da presidência, já dá uma amenizada no clima, e até seria natural para que ele pudesse responder as denúncias com imparcialidade. Agora, em se instalando a CPI, acho que a coisa vai ficar bem complicada, né? Óbvio que os trabalhos eles vão ficar voltados aí, ainda mais no ano eleitoral, para a apuração dos fatos. Bom, eu quero agradecer o vereador Marcelo Silva, que esteve aqui conosco, né? Ontem eu fiquei desesperada atrás dele, preciso contar aqui nos bastidores. Eu estava em São Paulo, como eu já falei, e falava assim, ele tem o áudio, eu desesperada atrás desse áudio. Aí o promotor falou, Rose, ninguém tem o áudio. Ele não tem o áudio. Aí foi onde eu me sosseguei. Mas, vereador, muito obrigada pela sua entrevista. Imagina, Rose, e assim, eu sempre sou muito transparente, né, Edmilson? Eu sempre falo assim, eu nunca tive esses áudios. Eu ouvi algumas vezes, fiquei revoltado por várias vezes, fiquei com aquilo na garganta por vários meses, até o momento que eu esqueci, e até o momento que veio tudo isso à tona novamente, e mais uma vez, estou tranquilo, estou preparado. Se tiver que fazer qualquer coisa, eu vou fazer, porque nós não podemos aceitar esse tipo de desvio na nossa cara, né, na nossa casa. Obrigado, um prazer aqui estar sempre com vocês, estou sempre à disposição. Obrigada. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores.